Fala, meu confrade, tudo bem? Como é que você tá nessa sexta-feira aqui em São Paulo, gostosa até, depois de 2 semanas de muito frio, né? Mas hoje está mais gostoso, está menos frio. E esse final de semana, né, vamos ter um final de semana aí de luxo, Fórmula 1, Fórmula Indy também numa pista muito legal, na segunda pista que eu gosto mais da Indy. Eu acho que vale a pena assistir as duas corridas, são categorias diferentes, são propostas diferentes, mas são muito legais as duas. Bom, vamos tentar fazer um vídeo mais rápido hoje, então vamos logo partir para a pista da Áustria. Hoje nós tivemos a classificação e vamos partir para a pista e a gente vai, logo depois da pista, a gente já vai falar sobre cada um, o que fez, o que aconteceu, né? Porque alguns foram desclassificados, tiveram a volta deletada e outros não. Vamos lá. Bom, vamos começar aí pela pista. Como eu sempre falo, né? Para mim, né? É uma pista Mickey Mouse, é uma pista bem banal, mas é uma pista que, por incrível que pareça, por ser uma pista muito curta, tudo, ela costuma dar corrida razoavelmente boa, né? Às vezes dá corrida muito boa. Então você tem essa reta aqui no start, né? E isso já vai para a curva 1, que já é uma esquina, é uma curva de 90 graus, um pouquinho mais até de 90 graus. Você vê que ela tem um dentinho até para dentro, né? Então ali o cara vem muito rápido nessa reta, ele tem que frear muito para fazer essa curva. Ele faz, ela não é muito estreita, então não precisa parar o carro, né? Mas tem que frear bastante, né? E depois tem que acelerar plenamente, muito tempo, porque a curva 2 ali, que está 290, nem é curva isso, né? Ali é uma reta até a curva 3, que eles chegam ali a 300 e cacetada por hora, depende do downforce que o carro tá, mas 320, é por aí. A 3 não é nem uma curva de 90 graus, é quase um hairpin, é quase um grampo, né? Você está vendo aí que é uma curva, sei lá, 150 graus, 130 graus, é uma curva bem fechada mesmo. Aí você tem que praticamente parar o carro, né? Tem que parar o carro para fazer essa curva, porque você vem, como eu falei, a 320, essa curva aí é feita a 80 por hora, 70 por hora, quer dizer, a freada é uma coisa gigantesca, né? E aí você tem a reaceleração, né? E aí que a Red Bull tem muita vantagem, né? Ela já tem a vantagem na curva 1 também, mas na curva 3 a vantagem é maior ainda, porque é uma reaceleração, precisa de muita tração, você precisa ter um carro que saia muito bem da curva para você acelerar logo, né? Quanto mais cedo você acelerar, mais velocidade você vai ter na reta inteira até a curva 4, que também é uma curva fechada, né? Apesar de não ser tão fechada assim, ela também, você está vendo que ela é mais de 90 graus também. É quase outro hairpin, né? A 5 não é curva, eles fazem isso acelerando, né? Isso não seria curva nem para carro de turismo. Aí você tem a 6 e a 7, são as únicas curvas para a esquerda da pista, que essas daí são curvas de alta, mas curvas de raio pequeno, né? Então, quer dizer, não é uma coisa também do outro mundo, apesar de ser de alta, não é de raio longo. E depois você vai para outra reta para fazer a 9 e a 10, né? Que é uma curva que antes era uma curva só, isso chamava curva Hindit. Nessa 9 ela continuava um pouco, era uma curva só maravilhosa, de altíssima velocidade, raio longo, uma curva espetacular, né? Daí fizeram esse quadrado aí e tem que fazer bem também, principalmente quando você faz a 9 muito rápido, o que acontece é que você sai um pouco da pista na tomada da 10, né? Porque aí eles tentam fazer, não conseguem, mas tentam fazer como se fosse uma curva só, né? Ela teria que ser um pouquinho mais próxima, a 9 da 10, para ser uma curva só. E aí eles abrem bastante para fazer a 10. Só que se abrir muito e sair da pista, a volta é deletada aí, antes de fazer a 10. E para fazer a 10, né, na saída da 10, se você passar também da linha branca da pista, você também tem a volta deletada. Por que você tem a volta deletada? Por que tem essa regra, né? Quem
Quem guia, quem já pilotou, ou quem gosta de guiar rápido, sabe que quanto mais você virar o volante, menos acelerador você pode ter, né? Então, quanto mais você abre a curva, mais rápido você faz ela, né? Então, como a zebra é muito larga, não é alta, nada, os caras muitas vezes passam no limite da pista, tanto na entrada da 10, né, saída da 9, entrada da 10, quanto na saída da 10. E aí tem que deletar a volta mesmo, porque você tá, entre aspas, você tá roubando, né? Não, muitas vezes, na maioria das vezes, não é de propósito, o cara simplesmente errou. Ele quis fazer a curva o mais aberta possível e não deu para voltar para a pista com o carro inteiro, entendeu? Aí o cara saiu com os quatro pneus da linha branca, e aí realmente a volta tem que ser deletada. Então é por isso que teve um monte de volta deletada durante essa classificação, e todas elas certas. Essa regra é muito antiga, essa regra provavelmente para a maioria que está me assistindo, essa regra é mais velha que você, entendeu? Então é por isso que a volta é deletada, porque quanto mais você abre a curva, mais rápido você faz a curva. 3 zonas de DRS, então ultrapassagem aqui não é problema nenhum, né? Contanto que você esteja a 1 segundo do cara, né? Se você tiver a mais de 1 segundo, a ultrapassagem é não é tão fácil assim, né? Apesar que também tem um pouco de vácuo, né? Antes do 1 segundo já começa um pouco de vácuo, já ajuda um pouco o cara a chegar em 1 segundo. Então essa pista, o importante dessa pista aqui é freio, né, e tração e velocidade em reta. São as três curvas, as 3 coisas que mais precisa nessa pista. Bom, vamos agora falar. Antes de falar dos treinos, eu queria sugerir para você que você assistisse o podcast de ontem, né? Não precisa ser nem inteiro. Não precisa ser nem inteiro. Nós vamos colocar aqui, e também e também na descrição do vídeo, o tempo onde a gente começa a falar por que a Fórmula 1 não pode ter mais esses domínios prolongados que teve com o Schumacher, que teve depois com o Vettel, que teve com o Hamilton, e agora está começando a ter com o Verstappen, né? Estamos aí no segundo ano e leva a crer que, se nada for feito, esse domínio vai ser prolongado. Então, assiste isso que está aqui, tá? Assiste inteiro, tá na parte que a gente começa a falar disso, para você entender por que a Fórmula 1 não pode mais ter isso, né? Mudou, a Fórmula 1 mudou, o mundo mudou, os negócios da Fórmula 1 mudaram, os valores das equipes mudaram assim tremendamente. Equipes que foram vendidas há 5, 7, 8 anos atrás por €1, hoje estão valendo $1 bilhão, né? Então ouve esse podcast, assiste essa parte, vocês vão entender por quê. Isso é muito importante para você entender a Fórmula 1 daqui para frente, entendeu? O que mudou, qual o raciocínio que tem que ser feito daqui em diante pela própria Fórmula 1 para ela dar certo, né? Para não voltar aqueles problemas de equipes falirem, equipes não quererem entrar, né? Para a gente poder ter 24, 26 carros no grid, todo mundo ganhando dinheiro, porque o final disso, né, é dinheiro. Se as equipes não ganharem dinheiro, não tem Fórmula 1, é como o time de futebol. Se não ganhar dinheiro, não tem o time, vai à falência, é tudo igual, esporte profissional é tudo igual. Então assiste lá, porque vocês vão entender o porquê que nós falamos isso. É muito importante isso. Bom, vamos lá pro treino. Os 3 primeiros aí, Vespa, favoritaço, confirmou. O Vespa quase sempre confirma, né? Ele é um cara que é difícil falhar, pode acontecer, né? Ninguém é infalível, nunca houve um piloto infalível na história, mas ele entrega muito, ele entrega assim frequentemente, né? Entregou de novo, em segundo e terceiro as 2 Ferraris, muito bem, né? As Ferrari, elas costumam ir bem nessa pista, e eu acho que talvez a gente tenha
alguma briguinha na corrida, apesar da Red Bull ser melhor em corrida do que em treino. Mesmo assim, ainda tem alguma esperança. Bom, vamos lá pro grid. Em último, o Nick De Vries. O Nick De Vries já está fora da equipe, né? Da AlphaTauri, que no ano que vem nem vai chamar AlphaTauri. Agora a gente tem que ver se ele vai sair no meio do ano, né? Lá depois de agosto, ou se vai sair no final do ano. Né? Ele ficou em último e é isso aí, não andou nada. Magnussen também ficou em último, Logan penúltimo, Logan Sargent antepenúltimo, depois o Zhu, vários pilotos aí, né? Não, ainda não. O Zhu teve uma volta deletada, depois o Tsunoda, aí o Pérez teve várias voltas deletadas. O Pérez, 15º, esse é o tempo que o Pérez fez. O Pérez, olha lá, 2:06, né? O Pérez, ele não teve no Q2, todas as voltas dele foram deletadas, né? Então esse 2:06 aí é aquela volta que ele dá para sair do box e ir para a pista, entendeu? Para começar a volta rápida. Esse é o tempo de uma volta dessa, porque, né, ele foi o último do Q2 porque ele teve todas as voltas deletadas, porque ele passou do limite da pista na curva 10 todas as vezes. Uma das vezes na entrada da curva 10, a outra na saída da curva 10, mas passou fora nas duas. Porque quis alargar a pista, né, para fazer mais rápido. Tinha feito até um tempo bom, em segundo, mas fazendo a curva mais alargando a curva é mais fácil. Então ele teve a volta deletada, vai largar em 15º, e também começa a ficar com a corda no pescoço na Red Bull, mesmo tendo um contrato para o ano que vem. Né? Aí o Bottas, que 14º, é o pessoal que geralmente está nessas posições. Né? Aí o Piastri, que tomou uma toba do Norris, bem grande. Depois você teve o Ocon e o Russell, que não foi bem, né? Só 11º. Deu até para ver, eu ainda não vi o Cameron Board, não vi nada, o treino acabou agora. Mas o Russell, ele não foi bem, na própria transmissão mostrou ele brigando muito com o carro, né? Então ele estava com o carro mal acertado, ou ele realmente não se achou em duas curvas ali que mostrou, ele estava arrumando muito o carro logo na freada, né? Então você vê que não foi bem. Em 10º, Albon, muito bem, né? Como a Williams, muito bem mesmo, né? O Albon está indo tão bem que está dando a impressão que o Sargent é muito ruim. Não é. Estou repetindo aqui desde o começo do ano, porque eu assisto essa corrida, esses treinos, essas corridas que nós vamos ter esse final de semana. Eu vou assistir tudo ao vivo e depois eu vou assistir também, durante a semana, trechos, tudo on-board de quase todo mundo, entendeu? Então você começa a entender se o piloto é ruim, se não é, onde ele pode melhorar, o que ele está fazendo de errado. Né? Isso é uma repetição que eu faço há muitos anos já, e muito tempo, então você começa a entender por que ele erra, por que o tempo, por que não sei o quê. Então o Albon está indo muito bem, e está dando a impressão que o Sargent é pior do que é. O Sargent não é piloto ruim, ele é piloto bom. E sem esquecer que ele está no primeiro ano ainda. E o carro é muito difícil de guiar. A Williams, mesmo com essa atualização, ela tem uma janela muito estreita, né, para você guiar o carro. Aí o Nico Hülkenberg, muito bem também de volta rápida, como sempre, né, especialidade dele. Aí o Alonso, que ficou atrás do ídolo, né, porque o ídolo é aquilo, o ídolo é isso, o ídolo é aquilo, o ídolo cravou o Alonso, olha lá, né, cravou por pouco. Eles estão no mesmo 12º, foram 18 centésimos, só que o ídolo foi mais rápido que o Alonso, mas foi. Muito interessante isso, né? Então o ídolo não é aquela porcaria toda, não, ele foi lá e cravou o bicampeão mundial. Aí temos o Hamilton em quinto, boa volta do Hamilton em relação ao Russell, né? Essa pista não é uma pista campeã para a Mercedes. Essa pista tem também aquela coisa que eu falei, ela está a 700 e poucos metros de altura, é uma pista que tem um mais rarefeito, né? E isso não ajuda a Mercedes. Mas foi uma volta boa do Hamilton, 4 décimos atrás,
E aqui a volta espetacular do Lando Norris, né? Lando Norris, um avião de piloto, em quarto lugar, apenas 2 décimos do Verstappen, com uma McLaren cadeirão elétrico até 2 corridas atrás. Lógico que melhorou com a atualização, né? Mas olha a diferença do Lando Norris para o Piastri, que o pessoal da Fórmula 2 disse que ia destruir o Norris logo no primeiro ano, né? Então a diferença dessa vez foi muito, não costuma ser muito grande, mas dessa vez foi muito grande. O Norris é um piloto que tira tudo do carro, né? É impressionante como guia o Norris. Aí o Sainz em terceiro, o Leclerc em segundo, muito próximos um do outro, né? 1 décimo aí de diferença. São pilotos muito parelhos os dois, né? O Leclerc é mais rápido, o Sainz talvez um pouco mais técnico. Os dois se completam. O ideal para a Ferrari seria uma mistura dos dois, né? E aí o Vespa em primeiro, 48 centésimos só na frente do Leclerc. Você vê como a volta do Leclerc foi boa, né? Porque o Verstappen deu uma volta muito boa também. Tomou cuidado ali, porque o Verstappen também teve voltas deletadas durante o treino, né? Ele tomou cuidado ali na 10 para não ter a volta dele deletada, e conseguiu fazer uma bela de uma volta, e é o pole para domingo. Essa classificação, pessoal, é para domingo, não é para amanhã, né? Amanhã nós vamos ter outra classificação de manhã, muito cedo, né? Cedo demais para o meu gosto até, que ela vai valer para a corrida curta, que vai ser amanhã também, né? Se não me engano vai ser às 11 horas da manhã. Queria falar agora sobre como é que está o placar, né? De classificação das equipes. É rapidinho, mas vale a pena a gente colocar aqui para vocês verem como é que anda isso aí, né? Na Red Bull, o Vespa está metendo 7-2 no Pérez. Na Ferrari está bem equilibrado, 5-4 para o Leclerc em relação ao Sainz. Na Mercedes também está bem equilibrado, 5-4 para o Hamilton em relação ao Russell. A Alpine também bem equilibrada, 5-4 para o Ocon em relação ao Pierre Gasly. Na Mercedes, na McLaren já tem, né? Está 8-1 para o Norris em relação ao Piastri. Mas fora essa corrida, fora essa classificação, as outras o Piastri ficou bem perto do Norris. Depois na Aston Martin está 7-2 para o Alonso em relação ao ídolo Stroll. Na AlphaTauri 7-2 para o Yuki Tsunoda em relação ao Nick De Vries, que já está fora, né? Eles já vão procurar alguém, talvez sente o Ricardo lá, talvez sente o Palou, vamos ver quem é que vai sentar lá. Hoje é chute falar isso, porque nem eles sabem ainda. O Bottas está metendo 6-3 no Zhu, o Nico metendo 7-2 no Magnussen, e o Albon 9-0 no Sainz. Vamos ver amanhã como é que vai ser a outra classificação, uma classificação igual a de hoje, só que com menos tempo, né? Então, em vez de ser 15 minutos, o TL1 é 12, depois é menos tempo, né? O TL3, acho, o TL3 que é o último, acho que são 5 minutos só. Então eles têm que sair rápido do box para fazer a volta. A gente se vê amanhã, à tarde também, um pouco mais cedo que hoje talvez, e valeu, é isso daí. Não esquece de ir lá no Auto Racing, olhar as notícias para ver o que o pessoal está falando sobre essa classificação, tá bom? Um abração, tchau.